Olá, este é o Percursos Pedagógicos, um programa em que discutimos as boas práticas e as diretrizes da educação e do currículo santista. E hoje vamos falar sobre ensino de ciências por investigação. Para esta conversa, está conosco aqui em nosso estúdio José Simões de Andrade. Ele leciona ciências na rede municipal de Santos e também dá aulas de jogos de estratégia. Temos conosco também Eduarda Bento, professora de Biologia. Ela leciona no ensino fundamental e médio na rede particular de Santos em uma escola construtivista. E no decorrer do programa, contaremos com a contribuição do biólogo Marcelo Tadeu Motocani, em entrevista gravada. Ele é professor do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Mestre e doutor em Educação pela USP e orientador de 2 programas de pós-graduação oferecidos pela universidade. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos. Olá, Deise. Obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Oi, Deise. Obrigada pelo convite. Professora, professor, eu gostaria de começar o nosso programa perguntando sobre a experiência que vocês têm em sala de aula. Que tipo de abordagem a prática investigativa ela oferece em relação à abordagem tradicional, professor José? Então, a prática investigativa, Deise, ela tem que ser uma prática bastante prática por parte do docente. O docente, quando trabalha o ensino de ciências por investigação, ele precisa levar em consideração que esse ensino de ciências, ele precisa despertar a curiosidade desse discente. E despertar também nesse discente o seu potencial investigativo. Quando a gente trabalha no campo de ciências da natureza, a gente precisa levar em consideração os conceitos científicos, conceitos técnicos, mas a gente precisa levar muito em consideração também a vivência que o estudante tem e a bagagem que esse estudante traz para a sala de aula, ali para o espaço de ensino, e como que o professor consegue explorar essa bagagem que o discente traz, levando em consideração sempre a relação teoria e prática. Ótimo, Eduarda. E por que a investigação aumenta as possibilidades de aprendizagem? Eu acredito na mudança de posicionamento do aluno no processo de aprendizagem. Quando eu penso numa abordagem tradicional, o mais observado são os conceitos serem apresentados, os experimentos serem propostos, num ambiente pré-estabelecido pelo professor, com o objetivo que ele definiu para aquela aula. Quando eu trabalho com ambiente de investigação, muito além do planejamento, tem a preocupação de colocar o aluno como foco principal da busca por aquele objetivo pré-estabelecido, né? Então, o papel do professor vira muito mais proporcionar um ambiente onde os processos sejam alcançados pelo aluno e ele como protagonista desse processo. Sobre o ensino de ciências no Brasil, vamos assistir ao depoimento do biólogo e professor da USP, Marcelo Tadeu Motocani. Vamos lá? O Brasil produz muita pesquisa de muita qualidade sobre o ensino de ciências, né? Nós temos um campo muito grande e muito antigo já, né? Nós temos mais de 50 anos de produção. E nos últimos anos, as linhas de pesquisa, né, que têm trabalhado com o ensino de ciências, principalmente com a aprendizagem científica, têm trabalhado muito com temas que buscam as discussões sobre igualdade, né? Então, a gente tem uma produção muito grande em educação das relações étnico-raciais, sobre inclusão, sobre educação quilombola, educação indígena, educação para o campo. Essas vertentes novas, né, têm aberto muitas reflexões sobre o que o ensino de ciências pode fazer e até onde ele pode ir dentro das escolas, nas diferentes escolas do Brasil, né? Porque nós temos muitos Brasis dentro do Brasil, com muitas realidades distintas, e o ensino de ciências agora está começando, já há um tempo, né? Agora não, mas já há um tempo, começa a se preocupar com a questão da aprendizagem nesses diferentes contextos sociais. Professores, como vocês percebem essa realidade na prática escolar? A gente sempre tem que levar em consideração o público em que a gente tem ali contato na sala de aula, né, Deise? Isso é muito importante. As realidades, elas são distintas quando a gente leva em consideração uma escola pública de uma região mais centralizada com uma escola pública de uma região mais periférica. E o professor, ele tem que ter essa sensibilidade de conseguir perceber
o ambiente em que ele trabalha e a realidade em que esses alunos estão inseridos. Esses Brasis. Esses Brasis ou essas realidades dentro de um próprio município. A gente tem aqui no nosso município de Santos um aluno que estuda na UME Edmeia, no bairro do Gonzaga, e a gente tem um aluno que estuda na UME José Carlos, que fica no Jardim São Manuel. São realidades completamente diferentes. Realidades sociais. Realidades sociais. E o professor... Qualquer professor, durante a sua prática, ele tem que ter essa sensibilidade, ele precisa ter esse olhar para esse público que ele tem contato e trazer ali para o seu espaço de sala de aula o ensino de ciências levando em consideração a realidade desses alunos. Então, eu trabalho com um aluno em que talvez ele não tenha acesso a 3 alimentações diárias, eu vou chegar ali quando eu estou trabalhando a temática relacionada os macronutrientes e micronutrientes, dizendo que aquele meu aluno precisa consumir 100 gramas de proteína por refeição, é algo que precisa ser discutido ali na sala de aula. Como que o professor vai trabalhar essa questão, como que ele vai trabalhar conceitos que envolvem essa ingestão de proteína. Por exemplo, a alimentação desse aluno, como que ela acontece? Ele pode levar ali um momento reflexivo em que, não existe ali acesso a essa quantidade de proteína, às vezes por uma questão social, embora os alunos na escola tenham acesso à merenda, que tenha toda a tabela nutricional acompanhada por um nutricionista, por um profissional da Secretaria de Educação, mas fora ali da escola. Na realidade familiar. Na realidade, não tenho acesso àquela proteína, mas se eu for realizar a substituição, quais outros alimentos poderiam realizar essa compensação? Acerca da importância do consumo de frutas e verduras. Eu estou citando aqui exemplos, mas o aluno ele vai ter muito mais acesso ao alimento ultraprocessado. Mas esses alimentos ultraprocessados, que malefícios eles podem vir a trazer para a alimentação desse estudante? Então, o professor ele leva em consideração, citei aqui um exemplo relacionado à alimentação, questões sociais que vêm ali para a sala de aula. Quando o professor está trabalhando, às vezes, alguns aspectos relacionados à biologia, a biologia do hominídeo, levar em consideração algumas questões que estão envolvidas a essa variação genética que é mínima. Nós somos seres da mesma espécie e que essas diferenças, elas têm que ser valorizadas e levadas em consideração durante a sua prática, seja no ensino de ciências, no ensino de geografia, no ensino de história. Eu penso que o professor no ensino de ciências, ele tem que levar em consideração que esse aluno ele faz parte de um contexto social e que esse contexto social ele é de fundamental importância ali no espaço da sala de aula e no espaço de ensino. Professora? Acho muito importante que o professor de biologia, o professor de ciências, tem um papel fundamental no aumento do repertório dos alunos. Quando a gente pensa nessa sala de aula diversa, que parte, como concordo com o que o meu colega falou, precisa de uma sensibilidade do professor para perceber a turma, precisa de contextualização dos projetos que serão abordados, mas precisa também um trabalho do professor de compromisso com esse aumento de repertório. Então, se eu trabalho, por exemplo, numa escola com a predominância dos alunos brancos, é muito forte para mim que eu me preocupe com o repertório que eu vou apresentar para os meus alunos, repertório didático, material, quais são as referências que meus alunos terão nessa formação, quais são os livros, quais são os autores. Então, são escolhas diárias do nosso planejamento que tornam a nossa sala de aula mais receptiva para essa temática. Então, cada vez que eu escolho um autor, cada vez que eu escolho uma proposta, cada vez que eu escolho um local para os meus alunos participarem de uma aula no ambiente não formal de ensino, tudo isso conta para, no final, eu garantir essa sala de aula com o objetivo que eu quero, que é o objetivo da inclusão, o objetivo do conforto e da segurança para que os meus alunos consigam se desenvolver. Excelente. José, e que práticas de investigação você costuma propor aos seus estudantes durante as suas aulas do ensino fundamental? Eu gosto, Deise, sempre de, como eu disse, colocar o aluno no centro do processo de aprendizagem. Eu gosto de, em um primeiro momento, realizar ali com os meus discentes, em um contexto ali de socialização, o que eles sabem a respeito do tópico que vai ser trabalhado. E aí, eu gosto de fazer o exercício com esses meus estudantes de buscar momentos de reflexão.
o que você sabe sobre o assunto e as perguntas que eu gero ali para esses estudantes vão fazer com que eles pensam, reflitem e seja exercido o seu pensamento investigativo a respeito desse assunto. Bom, agora vamos ouvir o que o professor Marcelo nos disse sobre o papel da investigação no ensino das ciências. Vamos lá? E o ensino por investigação, ele é uma abordagem, né, para o ensino de ciências, assim como outras abordagens já apareceram, como, por exemplo, uma abordagem mais tradicional, ou CTSA, né? Essa é uma abordagem diferenciada. Ela não é uma abordagem inédita, né? Porque falar sobre investigação dentro da sala de aula é algo que a gente já discute desde a metade do século XX, né? A questão é que hoje a gente tem uma percepção de que essa investigação ela ajuda o aluno a compreender como esse conhecimento científico é produzido, aproximando esse sujeito das formas de produção, né? Tirando essa ideia de que o cientista é um sujeito isolado, que não dialoga com a sociedade, é uma pessoa muito excepcionalmente inteligente, né? Então, passa essas práticas, né? Passa um conjunto de práticas pedagógicas para a sala de aula que ajudam o aluno a compreender que a investigação faz parte da vida dele, né? Todos os dias a gente está em processo investigativo em qualquer área do conhecimento, né? Então, chove num dia que você não estava esperando chover. E aí já vem aquelas perguntas, mas por que será que choveu, né? Então, nós temos aí o impacto das mudanças climáticas com calor extremo, e as pessoas se perguntam, né, por que tem calor extremo? Então, a ciência, a investigação ajuda a gente a entender como é que isso acontece. Algo a acrescentar à fala do professor Marcelo? O professor Marcelo, ele faz uma fala bastante clara para nós, né? Ele contempla, assim, de fato, o papel do professor ali no ensino de ciências, nesse ensino de ciências investigativo. Eu penso que o professor, ele tem que, na sua prática, buscar ao máximo relacionar aquele conhecimento teórico a algo prático e a algo que faça sentido para esses estudantes. Os estudantes, eles têm que ter clareza, como o professor Marcelo fala, que o cientista, ele não é aquele sujeito que está ali isolado em um laboratório, realizando experimentos. Ele é um sujeito que faz parte da sociedade, em que ele busca esse conhecimento para a melhoria ali da sociedade como um todo. E o estudante deve ter clareza que esse espaço de pesquisa, esse espaço de ensino, além dos muros da escola, por exemplo, na universidade, é um espaço acessível a esses estudantes. Então, eu penso que o ensino de ciências ele tem que ir muito além do espaço da sala de aula. Concordo quando o professor também diz que o ensino por investigação, apesar de muito atual, ele não é uma grande novidade, né? Então, a gente já observa. E é uma excelente técnica para ensinar metodologia científica, quando a gente diz que ele não é novo, porque a ciência já se constrói assim há muito tempo, né? Então, quando a gente fala sobre uma descoberta, quando a gente vê o projeto, um artigo publicado, a gente esquece que ele partiu de uma pergunta, essa pergunta obteve levantamento de hipóteses, foi pensado toda uma metodologia para chegar até aquela discussão, até aqueles resultados. E ensino por investigação nada mais é do que metodologia científica. Quando a gente começa ali no processo de pergunta, a gente escuta dos nossos alunos as possibilidades das hipóteses, a gente constrói junto com eles estratégias para chegar até os resultados que a gente quer, a gente discute os resultados que a gente conseguiu observar, que a gente conseguiu trabalhar durante esse tempo para chegar ali no final do meu objetivo, que é a construção. Então, alcançar um conceito, alcançar algum tipo de habilidade no final do processo. Dentro desse contexto, né, a gente já falou um pouco sobre as questões de diferentes realidades sociais. E quando a gente está falando de atividades investigativas e os recursos que estão disponíveis e condições de infraestrutura, como é que a gente pode propor essas atividades pensando nisso, a partir dessas diferentes realidades? Bom, eu acredito, quando a gente fala sobre ensino de investigação, muito mais importante do que os equipamentos que você tem disponível, a infraestrutura que você tem disponível, é o local que você coloca o aluno dentro da sua proposta. Quando a gente fala sobre propostas inovadoras, a gente pensa muito no material didático, a gente pensa no espaço que a gente tem para ocupar, isso tudo é muito importante, tem muito valor, é muito potente, mas o mais importante para a gente garantir uma prática que a gente consiga alcançar um objetivo com maior qualidade é o local onde a gente coloca o aluno nesse processo.
existem alguns ambientes totalmente tecnológicos com ensino totalmente tradicional. E existem ambientes com recursos um pouco mais limitados, com propostas muito mais inovadoras. Então, claro que é tudo muito importante, os recursos eles ajudam, a tecnologia é excelente para a aprendizagem, os alunos trazem muito para a gente essas demandas também. Então, não tem como a gente ignorar isso e não embutir isso no nosso planejamento, nas nossas propostas. Mas o mais importante para mim o tempo todo é pensar onde esse aluno está nesse momento. Eu penso, assim como a Eduarda falou, a tecnologia não tem que ser vista como algo obrigatório para o professor utilizar na sala de aula. A tecnologia é um recurso interessante, é um suporte que pode ser utilizado pelo professor, mas a tecnologia, muitas vezes, ela cai no campo do ensino tradicional. E agora vamos ao último trecho da entrevista com o biólogo Marcelo Tadeu Motocani, da USP. Desta vez, ele fala sobre como é uma sociedade que compreende e valoriza a ciência desde a fase escolar. Vamos lá? É uma sociedade que conhece bem o mundo, que conhece o universo, que conhece seus fenômenos e que tende a ter uma qualidade de vida melhor. Lógico que a gente tem sempre que pensar que uma sociedade que valoriza a ciência não quer dizer que é uma sociedade que não seja crítica a essa produção científica. Muito pelo contrário, né? Quando eu falo para vocês que a aprendizagem de ciências na escola ela é importante para formar um cidadão, esse cidadão tem que ser capaz de saber avaliar e de participar das decisões sobre a própria produção acadêmica, científica e tecnológica, né? Mas uma sociedade que está preocupada com a ciência é uma sociedade que forma pessoas para discutir a ciência. Então, se ela forma pessoas para essa discussão, é uma sociedade que está preocupada com a democratização desse conhecimento, né? O conhecimento científico não pode ficar na mão de algumas pessoas, ou ser só de algumas pessoas. Ele tem que ser um conhecimento para todos, né? Então, a ciência pode trazer novos caminhos para a sociedade. Então, nós estamos vivendo uma crise climática muito séria e a ciência pode dar a resposta, sim, para a gente sair dela, né? E por isso que essa ciência dialoga muito com outras culturas, por exemplo, com culturas de povos originários brasileiros, que ajudam a gente a entender manejo de floresta, produção agrícola de uma maneira diferente, né? Então, é uma sociedade que está aberta a novas ideias, aberta às novas discussões, que respeita opiniões diferentes. E para vocês, o que é uma sociedade que compreende e valoriza a ciência? A ciência, ela tem que ser algo acessível. O professor Marcelo cita ali no vídeo, e eu lembrei de um exemplo. Existe hoje um movimento para com que as bulas de remédios sejam simplificadas. E esse foi um movimento social. A sociedade percebeu, a gente trabalhando na sala de aula com o nosso aluno tem que ser um sujeito crítico, consciente e transformador. E acredito que partiu desse movimento essa mudança. Embora a gente pense que o ensino de ciências ele tem o seu caráter técnico, ele precisa ser prático. E esse caráter prático passa pelo ensino de ciências por investigação e passa por um professor que, na sua prática docente ali em sala de aula, atua de forma propositiva, de forma provocativa, que faz o aluno pensar, refletir e criar maneiras para investigar e ter ali o seu próprio conhecimento sendo construído. Professora Eduarda? É muito difícil as pessoas valorizarem aquilo que elas não têm acesso. Então, quando eu acho que as pessoas precisam valorizar mais as universidades, a gente precisa pensar que as pessoas têm pouco acesso à universidade pública, né? Aqui no nosso país. O acesso é muito restrito. Então, quando a gente pensa no acesso, na democratização da ciência, a gente precisa pensar quem acessa esses espaços atualmente. E o que a gente faz para melhorar o acesso das pessoas a esse espaço. Quando eu penso, por exemplo, faço uma visita no museu, e o ingresso pode ser gratuito, o ingresso pode ser muito simbólico. E eu olho quem está fazendo parte daquela visitação comigo, eu percebo que uma parcela da nossa população não se sente convidada a estar naquele espaço. Ou não entende que aquele espaço ali pode trazer algo de benéfico, ou de interessante, ou de enriquecedor para a sua própria experiência. Porque não foram convidados a pensar nunca nisso, porque não foram bem recebidos nunca nesses espaços. Então, quando a gente pensa de valorizar a ciência, a gente precisa pensar quem realmente tem acesso a esses espaços. E o programa de hoje fica por aqui. Agradeço imensamente ao biólogo Marcelo Tadeu Motocani
professor do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, pela valiosa contribuição. E também a presença dos educadores Eduarda Bento e José Simões de Andrade aqui conosco no estúdio. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, adorei a conversa. Muito obrigado pelo convite também. Acho que foi uma conversa bastante proveitosa. E vocês que nos assistem, até o próximo Percursos Pedagógicos.